Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos colocar de pé, vamos louvar, exaltar o nome do nosso Deus, declarando que é bom estarmos na presença do nosso Deus. Mas nós vamos fechar os nossos olhos, vamos orar nesse instante. Pai, nós estamos na Tua presença e pedimos, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações essa noite e que o Senhor seja exaltado por meio dos louvores, tudo quanto formos fazer aqui nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Nosso dia, Sua morte, trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração. Mais uma vez, Jesus em Tua presença, reunimos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Quero desejar a todos vocês, irmãos e irmãs, em Cristo, e também os nossos amigos e irmãos que nos acompanham pela internet, uma abençoada noite pelo nosso bom Deus. Que a graça e a paz dele esteja com cada um de vocês. Nós vamos agora ouvi-lo pela leitura da sua palavra. Nós vamos ler em Mateus capítulo 4, vamos ler do verso 12 ao 17, depois do 23 ao 25. Mateus capítulo 4, do verso 12 ao 17, depois de 23 ao 25. Ouçamos, pois, o que Deus nos fala na sua palavra. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Verso 23 agora, o 25.
Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então guardemos em nosso coração, irmãos, a palavra do Senhor. Vamos continuar louvando, e depois dos nossos louvores nós voltaremos a esse texto para que o Espírito Santo ministre aos nossos corações a respeito dele. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã, entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formares firmamente a terra, eras e sempre e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver sua glória sem temor. Tu somente és santo, outro não existe, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com temor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém. Nosso Deus é santo, amém, irmãos? Vamos continuar louvando o nome dele e declarando que nós queremos buscá-lo de todo o nosso coração. Te busco, te procuro, no silêncio do teu estar.
te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero Irmãos, de manhã eu estive falando, no período do louvor da manhã, a respeito de que nós, estamos em obras. Não é qualquer obra, não é só o reboco que a gente acabou de fazer, as janelas que temos por colocar, mas a obra que o Senhor está fazendo em cada um de nós. E nós precisamos, irmãos, estar firmados numa rocha que se chama Jesus Cristo e nos faz mais do que vencedores. E quero convidar os irmãos a cantar uma canção, que nós estivemos cantando hoje pela manhã pela primeira vez, apesar de não ser recente, mas é nova para muitos que ainda não cantaram ainda, aqui pra gente. Nós vamos estar declarando que os nossos pés estão firmados na rocha que é inabalável. E eu quero ensinar esse refrão para os irmãos. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confiarei. Mais uma vez. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Aleluia. Vem me salvar, me ajuda.
Senhor venha fortalecer, Pai, os nossos passos e que não venhamos, Pai, a desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos, Pai, cumprir o alvo, a carreira que nos é proposta. Que o Senhor possa olhar em nós, Pai, e ver verdadeiros adoradores, que o Senhor possa achar em nós, Pai, filhos amados, que nós tenhamos essa convicção, Pai, que somos amados do Senhor, que a Tua palavra diz, Pai, que nada pode nos separar do Teu maravilhoso, infinito, grande amor do Senhor para conosco. Continua a falar essa noite, através do Teu servo, usa a vida dele, Pai, nesse instante, que ele não venha falar de si mesmo, mas que ele possa ser usado pelo Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar as crianças para nos orar. Então vamos pedir a Deus que abençoe as crianças, o culto infantil, a palavra que Ele tem para trazer para nós nessa noite, e que o nosso coração esteja ligado, unido ao coração de Deus. Oremos. Nosso Pai de amor, nosso Pai eterno, Pai celestial, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a Ti pelo privilégio e oportunidade que temos de estar neste templo, reunidos em adoração a Ti. Que o Senhor nos aceite como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Que os nossos louvores sejam louvores em espírito e em verdade, louvores que Te agradam, e assim sejamos também agradáveis ao Senhor, no Senhor Jesus Cristo, pelo Teu Santo Espírito. Abençoa as nossas crianças, abençoa cada família da qual elas pertencem, e que o Senhor esteja conduzindo-as pelo Espírito Santo do culto que elas também estarão celebrando a Ti, o culto infantil. Abençoa a ministrante que vai estar junto delas e que seja um instrumento vivo e poderoso nas Tuas mãos. Como também o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, use o Teu servo para trazer a Tua palavra com toda a fidelidade daquilo que o Senhor quer falar. No nome de Jesus eu oro. Amém. Meus irmãos, qual era a missão de Jesus? Nós sabemos que Jesus veio para nos buscar e salvar. Mas no cumprimento desse objetivo de nos salvar, Jesus tinha a missão de trazer a nós o reino dos céus. E esta foi a mensagem que Ele anunciou ao seu povo Israel. E essa é a mensagem que Ele também nos tem anunciado hoje. Haja visto que Ele mesmo disse aos seus discípulos que Ele só voltaria quando este Evangelho, o Evangelho do Reino, fosse pregado a todas as pessoas. Porque é necessário que todas as pessoas conheçam a respeito de Jesus. Não apenas que Ele é o Filho de Deus, mas que Ele é o Salvador, o Senhor, e que por meio dEle, cada pessoa arrependida dos seus pecados possa fazer parte do reino de Deus. E esse é o desejo de Deus. Então Jesus Cristo, logo após ter sido batizado, Ele vai começar o seu ministério. E Ele começa o seu ministério anunciando que o reino de Deus está próximo. Então Ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus
ele é o próprio Jesus revelado na nossa vida. Porque o reino de Deus é o governo de Deus na nossa vida. E Deus vem governar sobre nós por meio de Jesus Cristo. Porque pertencer a Deus tem que passar primeiramente pelo pertencimento a Jesus, crendo em Jesus. Mas qual é a condição para isso? É arrepender-se dos pecados. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Quando Jesus enviou o Espírito Santo em cumprimento à sua promessa de que não deixaria os seus discípulos sós ou órfãos, isso aconteceu na festa de Pentecostes. Então o Espírito Santo veio e encheu a todos os discípulos da plenitude da sua presença e da presença de Jesus na vida deles, a plenitude de Deus na vida deles, da comunhão com Deus, da comunhão com o Espírito Santo. E então o apóstolo Pedro, movido pelo Espírito Santo, ele então anunciou a Jesus, anunciou a mensagem do reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E quando então ele foi indagado a respeito do que eles, as pessoas, deveriam fazer diante de tudo que Pedro lhes anunciara, Pedro lhes disse: arrependam-se e convertam-se, para que sejam apagados ou cancelados os vossos pecados, e aí vem os tempos de paz ou de refrigério pela presença do Senhor. Então o reino de Deus é o reino eterno de Deus dos céus sobre nós aqui também. Porque Deus é soberano nos céus e é soberano na terra. Ele reina em cima dos céus, mas ele reina também aqui embaixo da terra. O fato de Deus permitir que Satanás ele tome para si reinos deste mundo, porque pessoas que não temem a Deus e pessoas que rejeitam o reino de Deus estão sujeitos a ele, não significa que Deus não tenha o governo de toda a terra. Ele tem o governo sobre toda a terra. E esse reino dos céus que é chegado, ele está bem diante de cada pessoa, para que seja interiorizado mediante a fé em Jesus Cristo e a presença de Jesus Cristo no coração do crente. Mas este reino que Jesus diz que está próximo, esse reino que está vindo, e que no sentido espiritual e pela fé, ele adentra no coração e na vida do crente, ele ainda virá de forma gloriosa e totalmente envolvente na vida daqueles que seguem a Jesus. Isso vai acontecer quando Jesus voltar. E nesse dia então, não haverá mais um planeta Terra dividido entre pessoas que creem e pessoas que não creem, entre o reino que Deus está operando no coração daqueles que são crentes em Jesus e o reino de Satanás que opera na vida dos filhos rebeldes ou desobedientes. Porque nesse dia, quando Jesus voltar, ele colocará um termo a tudo isso. Ele nos diz que ele vai julgar a Satanás e todos os demônios, ele vai julgar todos os homens ímpios e os destinará a um estado de condenação eterna, que a Bíblia denomina de inferno. Mas que ele chamará pelo nome aqueles que são crentes nele, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, que é o livro do reino dos céus, e lhes dará as boas-vindas para que tomem posse deste reino celestial, deste reino glorioso e eterno
que está preparado mesmo antes de um mundo existir. E é bom que a gente entenda que o reino de Deus está perto. Perto porque o meu tempo neste mundo, ele tem data de validade. E eu não sei que dia nem que hora eu vou ser chamado à presença de Deus a prestar contas da minha vida e a receber dele o bem-vindo para entrar no seu glorioso lar. Visto ser eu um discípulo de Jesus, um servo de Deus. Você também não sabe da condição de discípulo, discípula, ou de servo ou serva de Deus, esse dia que você vai partir. Pode estar muito perto. Perto está o reino de Deus. Mas perto está o reino de Deus porque esse mundo está chegando ao fim. Não porque os cientistas estão dizendo, mas porque Deus disse na sua palavra que a terra e tudo que nela há estão reservados para o dia do juízo e para a destruição dos homens ímpios, mas de redenção e glória para os que estão em Cristo Jesus. Então Jesus, ele começa o seu ministério dizendo: arrependam-se porque o reino de Deus está perto. Jesus está chamando as pessoas ao arrependimento para que elas possam fazer parte do reino de Deus. Não há como fazer parte do reino de Deus com os nossos pecados. Não há como agregar este mundo com toda a sua maldade e pecaminosidade ao reino de Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus está fazendo tudo novamente. Eis que faço novas todas as coisas. Isso começa agora e tem uma dimensão eterna. Começa agora porque o projeto de Deus de refazer todas as coisas começa com nós, seres humanos. Começa com o novo nascimento, com a regeneração. Porque o reino já está preparado. É o reino celestial. Ele já está preparado. Ele está pronto para receber os seus filhos ou os cidadãos do reino. Lembram que quando Deus, ao criar o homem, ele preparou tudo de antemão, cria todas as coisas, e só depois de ter feito ou plantado o jardim do Éden, é que ele cria o homem, porque ele tem que colocar esse homem em algum lugar, e ele coloca o homem no melhor lugar, um lugar muito aprazível, e num lugar onde tem total condições de sobrevivência. Então, da mesma forma, Deus já tem preparado o reino dos céus. E Jesus disse isso: na casa de meu Pai tem muitas moradas. E se for preciso, eu faço outras mais. Então, há um lugar reservado para nós no reino dos céus. Para nós quem? Os que arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. O texto de hoje, ele nos mostra que Jesus é aquele que dissipa todas as trevas do coração humano. Ele muda de Nazaré para uma cidade chamada Cafarnaum, localizada nas regiões onde fora destinada a herança, para Zebulon, e Naftali, duas das tribos de Israel. Então, quando Jesus foi morar em Cafarnaum, estava se cumprindo a promessa de Deus, feita por meio do profeta Isaías: numa região de profunda trevas resplandeceu a luz, e sobre aqueles que estavam assentados sobre trevas e sobre regiões de morte, resplandeceu-lhes a luz. O que a gente sabe a respeito disso na Bíblia? Primeiro que a palavra de Deus diz que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. E que se nós andarmos na luz como Ele na luz está, ou como Ele é a luz, nós teremos comunhão uns com os outros. Ou seja, teremos comunhão
com Deus, teremos comunhão com a Trindade. Vamos ter comunhão também uns com os outros, como irmãos, na certeza de que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purificou de todos os nossos pecados. Como os nossos pecados são purificados? Porque Jesus derramou seu sangue na cruz? Sim, mas porque Ele se revelou a nós Salvador, a fim de que pudéssemos nos arrepender e abandonar os nossos pecados, para que pudéssemos então pertencer a Ele, de fato, não apenas pelo direito de criação, mas pelo direito de redenção, para que em nosso coração houvesse o amor sincero e verdadeiro de verdadeiros filhos de Deus, pessoas que creem em Jesus, pessoas que receberam a Jesus como Salvador e Senhor. E por outro lado, Jesus também afirmou que a respeito da luz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quem crê em Jesus é iluminado e salvo, deixa as trevas do pecado e se torna filho da luz, isto é, filho de Deus. Filhos da luz, filhos de Deus. Porque Jesus, quando pela fé o recebemos, crendo nele, ele dissipou as trevas do nosso coração, abriu os nossos olhos, deu-nos entendimento e fez com que a sua glória resplandecesse sobre a nossa vida. Interessante que sobre isso, hoje pela manhã nós falamos que pelo Espírito Santo, olhando como um espelho de glória em glória, nós somos transformados na mesma imagem do Senhor, ou seja, nós somos transformados pelo Espírito Santo para refletir uma vida como a de Jesus. Mas nesse texto nos diz o seguinte, que o povo de Israel, eles ainda estavam como que sem ver e sem entender o Evangelho, comparado com o véu que Moisés usou sobre o rosto para que ninguém pudesse ver o brilho da glória de Deus que emanava dele. Então, quando as pessoas têm esse encontro com Jesus, esse véu é removido. Então diz como com cara descoberta, ou seja, sem esse véu, ou seja, sem isso nos impede de ver a verdadeira face de Deus, da pessoa de Jesus Cristo. Que as pessoas não podiam ver a glória de Deus na face de Moisés, eles não conseguiam fitar. Então era a glória de Deus sobre a vida de Moisés, mas olhando para Jesus, nós vamos poder olhar com cara descoberta, porque quem conhece Jesus conhece Deus. Quem tem Jesus tem Deus. Quem vive para Jesus vive para Deus. Quem tem Jesus tem a luz da vida, que é uma vida de justiça, de santidade, de sabedoria, que é o próprio Deus reinando, governando sobre nós. Então, o povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Que maravilha, né? Jesus é a luz que dissipa as trevas do coração do crente. Por que do coração do crente? E não de todas as pessoas. Meus irmãos, não é pelo mero conhecimento histórico da pessoa de Jesus, não é pela força da religiosidade que nós vamos conhecer a Deus e desfrutar da sua presença maravilhosa e refletir a sua luz ou a sua glória, ou mesmo desfrutar de salvação. Não é por aí, mas é quando cremos, quando nos tornamos crentes em Jesus e o recebemos como Salvador e Senhor.
Notem que aqui está dizendo, né? O povo, se referindo àquela região de Naftali e aquela região ali de Zebulon, a região da Galileia, Galileia das nações ou dos gentios, e que espiritualmente muito pecado, muita imoralidade, muita opressão do inimigo, de Satanás. E Jesus, ele fez obras maravilhosas. Nós vamos ver que Jesus, ele é a esperança para o necessitado, o aflito. O que Jesus fez ali em Cafarnaum? O que Jesus fez ali na região da Galileia? Diz assim que percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, ou seja, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus é chegado. E então cura, né? Ele prega e cura toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E aqui nos diz o seguinte: enfermidades e pessoas atormentadas. Ou seja, ele cura doentes, ele expulsa demônios, ele cura lunáticos, ele faz os paralíticos voltarem a andar. Mas com tanta coisa maravilhosa, com tanta manifestação da glória de Deus e do reino dos céus por meio da pessoa de Jesus Cristo, ainda assim, o povo de Cafarnaum, o povo de Betsaida na Galileia, não foram capazes de olhar em Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor, e se converter a Ele. Como nós podemos afirmar isso? Porque o próprio Jesus falou. Jesus lançou em rosto a incredulidade das pessoas desses lugares. E ele disse o seguinte: ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, porque se nas cidades de Tiro e de Sidom fossem feitos os sinais que eu fiz no meio de vocês, já há muito eles teriam se arrependido. E por isso eu vos afirmo que haverá menos rigor para eles do que para vocês no dia do juízo. Então é preciso que a gente tenha um coração aberto, uma mente aberta, olhos que queiram ver a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a luz, que é Jesus, a luz do céu, adentre os nossos corações. O ser humano, de uma forma geral, ele não quer ser confrontado dos seus erros. Então, no Evangelho de João, no capítulo 3, vai dizer o seguinte: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E eles não quiseram vir para a luz, para que as suas obras não fossem reprovadas. Se colocarmos então no lugar da palavra luz o nome de Jesus, e na palavra trevas, o pecado, nós poderíamos então ler da seguinte forma: os homens amaram mais o pecado do que Jesus, porque a natureza humana deles é sempre má. Suas obras são más. Eles não querem vir para Jesus, porque não querem ser confrontados a respeito dos seus pecados. Mas Jesus está nos dizendo que a condição para poder recebê-lo e a condição para entrar no reino dos céus é arrepender-se. É arrepender-se. Com que coração então nós devemos estar perante Deus? Com o coração quebrantado. Se temos que nos arrepender dos nossos pecados, precisamos reconhecer isto. E podem ter certeza que, por mais que a gente busque a Deus, nós vamos
sentindo uma necessidade muito maior ainda de nos render a Ele, de buscá-lo. Porque a necessidade da nossa alma é a necessidade da comunhão plena com Deus. Não apenas pela fé, que é o que nós podemos ter hoje, mas termos a comunhão presencial de Deus, vê-lo face a face. Esse é o grande desejo do nosso coração, da nossa alma. E é algo impossível para nós hoje, a não ser que Deus faça um milagre para que isso possa acontecer. Porque ver a Deus com a imperfeição e a fraqueza humana de cada um de nós nos levaria à morte. Nós não poderíamos suportar a santidade e a glória de Deus. E por outro lado, o próprio Deus, nosso Pai, não poderia ver nenhuma imperfeição em nós. A obra que Deus está fazendo, a construção que Deus está fazendo na nossa vida, de nos tornar semelhantes ao seu Filho Jesus, ela está sendo feita dia a dia. Até que todos nós cheguemos ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. Ou seja, a uma submissão completa, a uma submissão inteligente, voluntária a Jesus como cidadãos do reino dos céus, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento dele, da sua pessoa, dele como Senhor e Salvador, e assim a unidade da fé, para que a gente possa então termos a mesma vida semelhante a dele, cheguemos à estatura completa de Cristo. Deus está fazendo isso pelo Espírito Santo que Ele enviou e está conosco. E se o nosso viver deixa de cumprir esse objetivo, então tem alguma coisa errada na nossa experiência de conversão, tem alguma coisa errada na nossa experiência de cidadania do reino dos céus. Porque em nossa vida com Cristo, não há mais conformidade com o mundo, não há mais prazer no pecado. Mesmo que ele seja prazer para a nossa carne, ele não é mais prazer para a nossa vida espiritual ou para a nossa vida no Espírito Santo. E por isso há uma batalha espiritual em cada um de nós. O Espírito Santo contra a nossa natureza da carne, a nossa natureza da carne contra o Espírito Santo de Deus. Mas a palavra de Deus é o seguinte: se permanecermos no Espírito Santo de Deus, nós evitaremos a corrupção. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação para o Espírito Santo é vida e é paz com Deus. Então, meus queridos irmãos e minhas irmãs, Jesus, Ele é aquele que dissipa as trevas do nosso coração. E por mais sabedoria que tenhamos dentro de nós ainda somos tão ignorantes a respeito das coisas espirituais, das coisas eternas, mesmo pelo que a palavra de Deus nos diz o seguinte: olha, nós não sabemos como havemos de ser, ou seja, não temos todos os detalhes de como seremos depois dessa vida, não temos todos, né? Mas uma coisa sabemos, que quando Jesus vier, nós o veremos como Ele é, ou seja, nós seremos como Jesus. Mas é um aprendizado constante na nossa jornada com Jesus. Como Ele nos chamou a segui-lo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, neste mundo, nós estamos num processo de transformação. Precisamos ter uma mente aberta para o Espírito Santo de Deus, uma mente aberta para a palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa estar sempre diante de nós, no nosso coração, na nossa boca, na nossa mente. Quando Deus chamou Josué, Ele disse para ele: olha, Moisés, meu servo, é morto, e você é quem vai conduzir o povo de Israel para tomar
posse da terra que com juramento eu prometi aos seus pais. Você vai levá-los. Mas olha, não cesses de falar da palavra desta lei, ou das minhas palavras, e que você tenha todo cuidado para não se desviar dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você, por meio da minha palavra, se conduza prudentemente em tudo que você vai fazer, porque é desta forma que você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. E não tenha medo de nada, porque eu estou com você. Sou eu que estou te mandando. Ou sou eu que estou sob o governo da sua vida. Então a palavra de Deus precisa estar sempre nos nossos lábios, no nosso coração, nas nossas mentes, em todas as atividades da nossa vida, para que a escuridão deste mundo tenebroso não invada o nosso coração, para que a ignorância nossa a respeito das coisas espirituais e eternas não domine nossas mentes e corações e nos afastem da comunhão santa e gloriosa de Jesus Cristo, para que não sejamos sufocados pelos cuidados desta vida. Então precisamos ter a palavra de Deus sempre diante de nós, como nosso escudo, como nossa espada de batalha, nossa arma espiritual poderosa em Deus para derrotar todas as fortalezas. Então, Ele é a luz que dissipa as trevas do nosso coração, é a esperança para todo necessitado e aflito. Então, sejam quais forem as suas necessidades, apresente-as a Deus por meio de Jesus Cristo. Porque agora, como cidadão ou cidadã do reino dos céus, na condição de filho ou de filha de Deus pela fé em Jesus Cristo e por meio dele, você tem, com cara descoberta, acesso direto, em nome de Jesus e pela mediação dele ao Pai, para que todas as suas necessidades e todas as suas dúvidas sejam colocadas em orações súplicas perante Ele, para que pela palavra dele você possa se conduzir. E hoje, como aprendemos pela manhã, todas as coisas vão estar contribuindo para o seu bem. Todas as suas dúvidas, dificuldades vão estar contribuindo para o seu bem, para que você possa refletir a imagem de Jesus, o Filho de Deus. Você vai se sentir alegre e satisfeito porque Deus supre as suas necessidades nesta vida por meio de Cristo? Amém, isso é importante. Mas lembre-se que todas as suas experiências de vida o devem levar a experimentar, segundo o propósito de Deus, uma vida semelhante a Jesus. Esse é o propósito da nossa vida salva. Esse é o propósito da nossa vida celestial. E é com Jesus no nosso coração que a nossa vida vai ser alegre, vai ser festiva, vai ser feliz. Mesmo que algumas vezes, ou talvez por um tempo maior que pudéssemos imaginar, temos que atravessar o vale da sombra da morte. Teremos que enfrentar alguns desertos. Mas lembre-se que tais desertos, ou o vale da sombra da morte, serão transformados em bênçãos na sua vida, para que você seja parecido com Jesus, para que você seja como Jesus, que este é o propósito de Deus, o verdadeiro homem criado em justiça e santidade. Então a nossa vida tem que ser Cristo, para mim viver em Cristo. Temos que estar em Cristo. Ele é o nosso alvo supremo de vocação celestial e eterna. E nós estamos nele. E Ele é uma pessoa real, presente na nossa vida, pela fé. E em alguns momentos assim maravilhosos, Ele nos dá a sensibilidade de experimentar a sua presença, de ver a sua boa mão agindo de forma poderosa diante de nós. E isso deve ser motivo
fortalecimento de nossa fé, de alegria no Senhor, de dar glória ao Senhor e de dar toda a honra a Ele. Porque não é o propósito da nossa vida nos exaltar perante o Senhor, mas exaltar o Senhor para fazer parte da sua glória. Então eu quero concluir aqui, irmãos, que Jesus Cristo é a solução de Deus para todas as nossas necessidades. Jesus é tudo para a nossa vida, pois Ele é o nosso mediador. Mediador esse enviado pelo próprio Deus para restaurar e restabelecer nossa comunhão com Ele, salvando-nos. E uma salvação que nos torna semelhante a Jesus como um primogênito, o primeiro dentre muitos que devem ser homens santos, justos e perfeitos, refletindo a glória do Pai eterno. Então, todas as nossas lutas e necessidades, o Senhor Jesus é a solução, salvando-nos, guiando-nos para que Deus seja glorificado na nossa vida. Ele glorifica o seu nome, honrando a nossa fé, demonstrando todo o seu cuidado para conosco, para que o nosso Pai Celestial seja glorificado em tudo isso. Então Jesus já tem preparado o reino dos céus. Ele diz: está próximo. O reino dos céus é chegado. Então Ele está diante de nós esse reino, mas Ele está preparado de forma gloriosa e eterna nos céus. Está diante de nós, não apenas diante de nós, Ele está lá dentro de nós, porque Jesus vem reinar em nossa vida. Mas Ele também está nos céus, porque Ele já tem chamado muitos à sua presença gloriosa, e esses estão à espera desse dia em que o reino se manifestará de forma para todos os que estão lá e os que ainda estamos aqui. Quando Jesus voltar, Ele trará junto de si os nossos irmãos e irmãs que já foram pela ressurreição. E nós, arrebatados, subiremos ao encontro dele e seremos reunidos todos no reino do nosso Pai. A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, a cidade santa, que será depois plantada no novo céu e na nova terra. Porque tudo isso aqui vai passar. Está perto. Que você, irmão, você, irmã, tenha fé em Jesus, guarde esta fé e viva na luz de Jesus Cristo e tenha nele a salvação para todas as suas necessidades, mas sobretudo buscando ser a pessoa que Deus quer que você seja, uma pessoa que seja como a pessoa de Jesus. Amém? Então Deus nos abençoe e que a palavra dele fique guardada em nosso coração e seja luz para a nossa vida, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vamos orar e assim nós vamos estar encerrando o culto dessa noite. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo seu grande amor para conosco. Muito obrigado porque Jesus Cristo veio da tua parte para trazer para nós a oportunidade e bênção de fazermos parte do teu reino celestial. Obrigado por essa tão grande salvação por meio do sacrifício de Jesus Cristo e pela vitória dele sobre a morte, porque o Senhor o ressuscitou ao terceiro dia, trazendo para nós também a vida e a imortalidade e dando-nos a esperança certa de que seremos também revestidos da imortalidade, da incorrupção, por causa da obra perfeita de Jesus Cristo por nós. Nele, Pai, estamos, e por meio dele buscamos o Senhor,
e por meio dele os santificamos a Ti, reconhecendo que todo poder, toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Então, Pai eterno, que o Senhor manifeste gloriosamente esse reino celestial. Venha o Teu reino. E que a Sua vontade seja feita aqui na terra como é feita nos céus. E que o Senhor nunca nos deixe faltar o pão nosso de cada dia. E não nos deixe também cair em tentação e pecado, Pai. Livra-nos de todo mal. Porque do Senhor é o reino, do Senhor é a glória. E nós somos parte de tudo isso por Sua graça e misericórdia em Jesus. E é por Ele que Te adoramos e declaramos o nosso amor por Ti. Amém.